Olá pessoal, aqui é a Adriana e você está no canal Tu Literário e nesse vídeo eu trouxe uma dica de leitura. Então se você está procurando por uma excelente história para poder ler no final de semana ou num dia de folga, tem aquele momento para relaxar a mente com uma leitura que te envolva, que prenda a sua atenção. Então fique aqui comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou te dar 5 motivos que valem a pena você pegar A Filha do Capitão para ler. E nada de enrolação, vamos direto ao assunto, direto ao ponto, já falando sobre o primeiro motivo. O primeiro motivo, ele está relacionado com o tamanho do livro. Ele é um livro curto, tem aproximadamente 130 páginas, então você consegue ler ele num dia ou num final de semana, num dia de folga. Na verdade, não por ele ser curto, porque a gente sabe que existem livros curtos que acabam exigindo mais do leitor, né? Que quando você começa a ler, você percebe que a leitura ela é mais densa e a gente acaba demorando mais do que o esperado ou do que imaginávamos. Porque às vezes você quer ler no final de semana, você quer ler num dia, e aí você pega um livro curto imaginando que você vai conseguir dar conta naquele tempo, né, que você tinha se programado. Mas quando você começa a leitura ela é mais densa. Então, existem situações, eu acho até normal, comum isso acontecer. Em outros momentos não, né? Quando você pesquisa ou sabe de antemão sobre o livro, sabe que ele é denso, busca informações, aí sim, né? Você sabe o que você vai encontrar ao ler aquele livro. Então, isso pode acontecer, mas não é o caso desse livro, porque aqui nós temos uma história de fácil entendimento, sem dificuldade nenhuma, sem complexidade. A linguagem ela é fluida, não é truncada e a escrita é de uma beleza admirável. E eu fiquei muito impressionada por ser uma escrita simples e encantadora, o que deixa a experiência de leitura ainda mais agradável. E tem mais, né? Porque aqui nós temos uma história que é instigante e prende a nossa atenção do início até o fim. Isso porque ao longo aqui da narrativa acontecem muitas tensões, intrigas, conflitos, duelos e a gente fica aflito e curioso para saber o que vai acontecer, como que ele vai resolver aquela situação, como ele vai conseguir sair daquela enrascada, né, que ele se envolve aqui em muitas confusões. Então não tem como, acaba prendendo a nossa atenção e a gente acaba se envolvendo também na leitura e quando a gente vai perceber, a gente já está na reta final, finalizando aqui o livro. Por esse motivo, esse livro ele acabou me cativando, me conquistando. E se você também gostou, aproveite para deixar o seu like, que vem mais coisas boas sobre A Filha do Capitão. Bom, o segundo motivo, ele está diretamente relacionado com o primeiro, porque a gente sabe que alguns leitores eles sofrem de ressaca literária. E a ressaca literária é quando a gente não consegue mais engatar numa leitura, a gente tem dificuldade de se conectar, de se envolver, a história ela acaba não despertando interesse, e a gente não consegue finalizar um livro, e a gente pega o outro, tem a mesma sensação, e quando a gente vai ver, a gente não consegue mais finalizar nenhuma leitura. E isso a gente sabe que pode acontecer por diferentes motivos. Geralmente, por exemplo, quando uma leitura, você sai de uma leitura arrebatadora, e aí o próximo livro que a gente pega acaba não correspondendo às mesmas expectativas e experiências que nós tivemos na leitura anterior. Então, por isso a gente acaba não se envolvendo, não conseguindo entrar naquela história. Pode ser também porque você está lendo muitos livros densos, arrastados, e a gente não consegue avançar com a leitura, então existem alguns motivos para a ressaca literária. Inclusive, falo por experiência própria, porque recentemente eu estava sofrendo de ressaca literária por conta das leituras mais densas e foi esse livro aqui que me ajudou a retomar o ritmo de leitura. Eu voltei a ler O Senhor dos Anéis porque eu estava empacada em alguns capítulos mais densos, apesar de estar amando a história. Somado a isso, a rotina e a correria do dia a dia, então a leitura estava arrastada, as outras leituras também começaram a desandar, até que eu peguei A Filha do Capitão
cartão. E como eu falei, isso me ajudou bastante a retomar o ritmo de leitura, consegui dar continuidade às minhas leituras que estavam paradas. Estou amando todas elas e por isso não poderia deixar de trazer esse motivo, essa dica. E está relacionado com o primeiro motivo, porque além de ser um livro curto, com uma história que prende a atenção, então a gente fica muito envolvido, conectado aqui com a história. E como o livro ele tem um excelente ritmo, um ritmo bem dinâmico, uma escrita simples, uma história de fácil entendimento, isso dá uma fluidez e a gente segue o ritmo dessa leitura. E isso acabou me ajudando também a sair da ressaca literária. Então esse é um segundo motivo para você também que está aí com as leituras paradas, está travado aí nas suas leituras, quer retomar o ritmo, então deixo a recomendação aqui dessa leitura, porque vai te ajudar bastante. Você vai ter uma excelente experiência de leitura e ainda por cima sair da ressaca literária. O terceiro motivo, meus amigos, é que você não vai estar ali disponibilizando o seu tempo para ler um livro qualquer. Você simplesmente vai ter toda essa experiência de leitura lendo literatura russa da melhor qualidade, de Pushkin, que é considerado um dos maiores escritores da literatura russa, muito venerado e reverenciado no seu país por sucessivas gerações e considerado também um grande gênio. Para a gente ter uma noção da importância de Pushkin para os russos, para a literatura russa, ele tem o mesmo peso, a mesma importância que Shakespeare tem para a Inglaterra e que Goethe tem para a literatura alemã. Então Pushkin, ele realmente é muito importante para a literatura russa. E se você ainda não conhece o Pushkin, então você vai ter uma excelente oportunidade para conhecer a obra dele. Inclusive eu fiquei muito curiosa para saber um pouco mais sobre a vida dele e eu fiquei surpresa e chocada quando eu li que ele morreu num duelo. Imagina, um grande escritor, um grande gênio da literatura, acabou falecendo num duelo. Então ele tem uma vida também muito interessante. Eu tenho uma biografia dele aqui em casa, mas está em inglês, então vai demorar um pouco para eu pegar a obra para ler. Mas eu fiquei muito curiosa e parece ser uma história de vida bem interessante. Então, futuramente eu pretendo ler e conhecer mais sobre Pushkin. Mas por enquanto eu vou lendo aqui as suas obras. Eu também já aproveitei e coloquei na minha lista outros livros dele que eu tenho muita vontade de ler. Então esse aqui também é uma excelente entrada tanto para a literatura russa como também para a obra do Pushkin. Então esse fica sendo também o meu quarto motivo. Se você ainda não leu a literatura russa, quer saber por onde começar, esse é um excelente livro de entrada. Porque como eu falei, né, a escrita é fluida, de fácil entendimento. Você vai ter uma excelente experiência de leitura com um escritor consagrado, então você vai também aprender, porque tem um contexto histórico aqui envolvido muito interessante sobre a revolta popular que aconteceu na Rússia. Ele vai retratar aqui, que é sensacional. Ou você também pode dar de presente, é um livro tranquilo também para presentear, aproveitar essa época que está chegando o Natal, amigo oculto, final de ano. Excelente livro, livro curtinho, de fácil entendimento, de um grande escritor. Fica aí essa dica. O quinto motivo é sobre a própria história em si, que foi o que me conquistou, que me envolveu. Então vou falar aqui brevemente sobre do que trata, né? O que vocês vão encontrar aqui, os temas principais. Não vai ser uma análise ou uma resenha aprofundada aqui sobre a obra. Apenas saber do que se trata aqui o livro. Então aqui a gente vai acompanhar o protagonista da história, chamado Piotr Andreevich. Desculpa a pronúncia, né? Que os nomes russos vou te contar. Mas nós temos aqui esse protagonista. Ele, quando faz 16 anos, o pai dele envia ele para prestar um serviço num determinado regimento. E ele, a princípio, fica muito feliz porque isso estava associado à liberdade. Ele estava achando que ele ia para São Petersburgo, só que o pai dele, sabendo que ele era mais voltado para farra, pouco compromisso, então ele envia o filho para uma cidade mais remota, mais distante. E quando ele fica sabendo, ele fica muito decepcionado, porque ele já estava imaginando um lugar em que ele pudesse se divertir, beber, e o pai dele acabou cortando a graça do filho. E aqui diz que ele foi alistado como sargento no regimento Semyonovsk.
E ele vem de uma família que tinha condição, ele mesmo tinha um servo exclusivo para cuidar dele. Então, Piotr ele vai ser encaminhado para uma fortaleza distante. A gente vai acompanhar o trajeto de deslocamento até essa fortaleza. E no decorrer dessa viagem, ele vai descrevendo a paisagem, o clima, então é bem interessante conhecer esse aspecto da Rússia. E também será ao longo desse percurso que vão acontecendo aqui algumas situações inusitadas, atrapalhadas, porque ele vai conhecendo alguns personagens que são importantes lá na frente, então é interessante também ele ter amarrado isso aqui na história. Então, a princípio, por exemplo, ele para numa hospedaria, ele conhece, né, uma pessoa e ele acaba se empolgando e bebendo junto com ele bebe tanto, acaba se envolvendo também com o jogo, perde bastante, um dinheiro bem alto, valor bem alto, e ele acaba no dia seguinte sendo cobrado por uma carta que enviam para ele, para o servo dele, e o servo fica extremamente assustado com o valor que ele teria que pagar, porque era um valor bem alto, e também ficou se culpando pelo fato de não estar ali junto com ele naquele momento, cuidando dele, né, já que ele foi enviado para cuidar do Piotr. E a gente acompanha o desenrolar, né, dessa primeira história, se ele vai pagar ou não, como que ele consegue sair dessa situação. E depois dessa primeira confusão, ele segue em viagem. E o protagonista, que ele é muito teimoso, toma umas decisões erradas. E ele foi alertado durante a viagem que seria melhor retornar para o hotel, porque tinha uma nuvenzinha branca de longe. E a pessoa que estava conduzindo ali a carruagem já sabia que era um presságio de uma grande tempestade de neve. Só que para ele, vendo uma nuvenzinha lá ao longe, ele não ia imaginar que aquilo ali ia se transformar numa grande tempestade. Só que ele decide seguir a viagem e não deu outra, que vai descrever exatamente toda essa tempestade de neve, todo o risco e o perigo, né, que eles estavam passando ali, até que um homem oferece abrigo, porque se ele ficasse ali, se ele continuasse ali, com certeza não iria acabar nada bem para o Piotr. Então ele consegue se abrigar numa casa, conhece ali alguns personagens, espera a tempestade passar e no final das contas ele vai seguir viagem e fica muito agradecido ao homem que salvou eles da tempestade, que deu abrigo, e como forma de agradecimento ele não tinha mais nenhum dinheiro porque ele perdeu no jogo, então como forma de agradecimento ele dá um casaco de pele muito valioso, né, para ele. Ele fica extremamente agradecido por aquele presente e assim ele segue em viagem, porque o nosso protagonista aqui está a caminho da fortaleza para poder se apresentar ali para o capitão para começar o serviço. Enfim, até o momento que ele chega na fortaleza, conhece o capitão, conhece a filha do capitão também, que a princípio não desperta nenhum interesse para ele, e conhece também as outras pessoas que estão ali na fortaleza. Acontece que no dia a dia ele acabou se interessando pela filha do capitão. E aí tem uma parte aqui da história também muito interessante, porque ele vai começar a escrever poemas e mostra o poema para uma das pessoas ali que estão também servindo ali a fortaleza. Só que ele foi mostrar esse poema para um outro personagem para poder ele avaliar, né, se ficou legal ou não, o que ele poderia melhorar. E ele não gostou ali da resposta que foi dada, disse que ele com certeza está querendo conquistar a filha do capitão e dessa forma ele não vai conseguir, porque o poema está horrível e também conhece muito bem ela, isso não vai agradá-la. Ele não gostou da maneira como ele falou e também percebeu que ele estava interessado nela também, mas por ele não ter simplesmente gostado do poema dele, ele chamou esse outro personagem para um duelo. Então nós temos aqui um momento em que esse conflito também vai acontecer por um motivo assim bem banal. Então a gente vai acompanhar com os outros personagens, com a própria filha do capitão, como ela reagiu a tudo isso e as consequências também por conta desse duelo. E aí vai chegar o momento que o livro ele vai trazer esse contexto histórico da grande revolta camponesa que aconteceu em 1773, liderada por Emilian Pugachev. E a maneira como ele traz isso aqui para a história é muito interessante, instigante, envolvente. E assim, as situações aqui que eles
passam realmente são impressionantes, e quando eu li eu fiquei muito impactada como toda essa revolta ela vai acontecer aqui no livro. Então eles ficam sabendo aqui na fortaleza que outras fortalezas elas foram tomadas pelo líder Pugachev, e aí eles ficam se preparando porque a próxima a ser tomada seria a deles. Então a gente vai acompanhar todo esse momento do preparo, do conflito, e também a gente fica sabendo como que tudo isso vai terminar. Então esse momento da revolta é o ponto alto aqui do livro, e a maneira como ele faz isso é espetacular. Bom, existem muitos outros motivos. Poderia mencionar também o romance entre o protagonista, a filha do capitão, e o outro personagem que vai tentar atrapalhar o romance, impedir o romance dos dois. Então também tem essa parte da história que é bem interessante. Fica aí mais um motivo extra. Bom, mas como eu falei, existem muitos outros motivos. Por ser uma obra primorosa, com um contexto histórico e a maneira como ele vai abordar isso bem interessante, e uma experiência de leitura muito agradável que vale a pena ler. Então é isso, pessoal. Esses são alguns bons motivos para você ler A Filha do Capitão. E caso você tenha gostado desse vídeo, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.